Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Rômulo e junto da Isa, nós submetemos o trabalho Embalagens Vazias dos Produtos de Agrotóxicos, Estudo da Destinação Final no Estado da Paraíba, ao Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Bom, a partir desse momento eu vou estar apresentando para vocês aqui algumas informações a respeito de como ocorre e de como está ocorrendo ou estava ocorrendo, até então no período da pesquisa, o processo de logística reversa e da destinação final desses resíduos no estado da Paraíba. Primeiramente, eu trouxe alguns dados aqui referentes à Anvisa, né, do ano 2009, onde coloca o Brasil no posto de primeiro lugar no ranking de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Essa informação, atualmente, ela está sendo ainda mais pertinente, até porque nos últimos anos, mais próximos agora, a gente teve a liberação de vários agrotóxicos, né, de vários produtos que até então não eram utilizados aqui no Brasil. Ainda em 2009, agora com dados do INPEV, 94% das embalagens plásticas utilizadas aí para o transporte desse tipo de produto, né, do agrotóxico, foi coletado, colocando assim o Brasil como o primeiro lugar no mundo em devolução dessas embalagens vazias. Mas aí eu pergunto a vocês, né, ele coloca aqui 94%. E esses outros 6%? E essas outras embalagens, esse restinho que sobrou, para onde vai? Né? A nossa preocupação maior aí é entender o que fazem, né? O que é que os produtores fazem com essas embalagens, porque a gente sabe que essas substâncias chegando no meio ambiente, né? E aí a gente fala dos corpos hídricos, eles entram na cadeia alimentar, e isso é um problema. De acordo com o OMS, a partir do momento que essas substâncias, o ser humano ou outros animais entram em contato constante com essas substâncias, podem estar gerando aí alguns problemas, algumas complicações crônicas. E aí, aqui no Brasil, nós temos algumas leis que dão suporte, né, e que fiscalizam, ou melhor dizer, obrigam que aconteçam a logística reversa. Entre elas, a gente tem aqui a Lei número 9.974 de 2000, que aí ela traz a questão diretamente ao destino final das embalagens vazias de agrotóxico, e a 12.305 de 2010, né, que institui a nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Elas dão um suporte a respeito da questão da logística reversa, mas o Instituto Nacional de Procedimento de Embalagens Vazias, o INPEV, é o responsável aí por estar fazendo toda a questão da gestão dessas embalagens dentro do território nacional. Né? E aí, só para fazer uma breve introdução, um breve resumo sobre logística reversa, nada mais é do que a gente está fazendo com que essas embalagens retornem ao processo produtivo. Ou seja, em vez de a gente descartar isso, né, diretamente ao destino final, a gente faz com que ele volte para o fabricante e o fabricante vai dar o destino. Seja ele incineração, seja ele para ser reutilizado aí novamente com substância de agrotóxico, enfim. A ideia é a questão da logística reversa. E aí, o INPEV ele tem um sistema, Campo Limpo, que é justamente o sistema que cuida dessa questão da logística reversa dessas embalagens, onde eles vão ter aí os postos de coleta e as centrais de coleta. Dependendo do estado, não vai ser possível encontrar os postos, só as centrais. Mas aí, como é sempre indicado, né, como é sempre falado para o produtor, ou para o agricultor no caso, ele vai pegar essas embalagens e vai direcionar o estabelecimento onde ele comprou o agrotóxico, né? Onde ele fez a compra e ele tem a obrigação de fazer essa devolução lá. E aí a gente cai nos objetivos desse trabalho, que o objetivo é estudar a destinação das embalagens vazias e produtos de agrotóxicos utilizados por produtores rurais de diferentes regiões do estado da Paraíba, através de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Mais especificamente, comparando aí, discutindo os resultados de 3 produções científicas voltadas ao entendimento dos produtores rurais com a política de logística reversa, a devolução das embalagens vazias dos produtos de agrotóxico pelos produtores desses 3 estudos e a problemática aí do transporte das embalagens vazias dos produtos de agrotóxico até a central de recolhimento estadual. Então, a metodologia ela se organizou, como eu falei para vocês, né, uma revisão bibliográfica, primeiramente na determinação dos métodos utilizados,
Esse trabalho aqui nada mais é do que uma pesquisa exploratória descritiva de caráter qualitativo e quantitativo. Como eu falei para vocês, né, uma revisão bibliográfica, então houve uma análise documental, e a revisão ela se deu principalmente em periódicos que envolvessem a problemática da destinação das embalagens vazias de agrotóxicos no estado da Paraíba. Depois, foi escolhidas as produções acadêmicas científicas que fariam parte do trabalho. Como eu falei para vocês, foram 3 produções, sendo 2 dissertações em um artigo científico. E, por último, veio a parte de tratamento e discussão dos dados, né, das informações desses trabalhos. Esses trabalhos eles foram escolhidos porque eles tinham algumas informações em comum que podiam ser comparados e assim trazer informações como planilhas e gráficos que facilitassem a compreensão de todo mundo. E aí, no nosso trabalho, nós vamos ter aí o estudo 1, o estudo 2 e o estudo 3. Essa vai ser a nomenclatura que nós vamos estar utilizando aqui na apresentação. O estudo 1 aborda os produtores localizados no perímetro irrigado de São Gonçalo, lá no sertão da Paraíba, mais precisamente no Vale do Rio Piranhas. O estudo 2 está localizado aqui na região de Boqueirão, onde compõe ali a bacia do Rio Paraíba, e a região metropolitana do município de Campina Grande, na mesorregião da Borborema. E o estudo 3, que aborda uma indústria no litoral da Paraíba, mais precisamente no município de Santa Rita, que faz parte e compreende a região metropolitana de João Pessoa. E aí, a gente entra aqui nos resultados de discussões. Como eu disse para vocês, foi feita uma análise documental que abordou, além dos periódicos, né, da parte científica e acadêmica, a parte de legislação, a parte legal. E a gente organizou esse quadro, mostrando para vocês as responsabilidades dos elos da cadeia, no caso aqui, dessas embalagens, das embalagens vazias de agrotóxicos, dos produtos de agrotóxicos. O agricultor ele tem a obrigação de lavar, armazenar, devolver e comprovar que foi devolvido. Os canais de distribuição ou cooperativa, ele tem a função de indicar, receber, comprovar e orientar. A indústria fabricante de retirar, destinar e orientar. E o poder público fiscalizar, licenciar, educar e orientar, conscientizar os agricultores, né? E aí esse quadro aqui deixa bem claro o envolvimento, como deveria ser, mas a gente sabe que existem algumas lacunas e algumas carências ainda a serem trabalhados dentro desse setor. E aí a gente traz aqui a figura que mostra a porcentagem da devolução das embalagens vazias dos produtores de agrotóxicos nos 3 estudos. Lembrando que o estudo 1 é no sertão, o estudo 2 é na região de Campina Grande, no meio do estado, e o estudo 3 é no litoral. O estudo 1 e o 2 são com produtores, e o estudo 3 é com uma indústria. Em questão de devolução das embalagens, no estudo 1, 98% disse que não devolvem, não há esse retorno, 2% diz que sim. No estudo 2, 37,5% diz que sim, e 62,5% diz que não devolve, não tem essa devolução. E no estudo 3, como eu já falei, é uma indústria, então 100% dessas embalagens são direcionadas à logística reversa e, melhor dizendo, ao fabricante. E aí, uma coisa que é importante frisar aqui, né, apenas o estudo 3 tinha um abrigo específico para o armazenamento, né, melhor dizendo, para lavagem e armazenamento dessas embalagens, para posterior devolução ao fabricante. Ainda questionando essas pessoas, né, esses produtores, os estudos perguntaram sobre a questão da logística reversa, se eles sabem o que é logística reversa. E o que é mais interessante é que nos 2 primeiros estudos, a minoria sabia o que era logística reversa. Então, uma grande maioria não tinha nem ideia do que era. Já na questão do estudo 3, por ser indústria, eles têm a obrigação de estarem sabendo dessa informação e de estarem realizando a logística reversa, até porque faz parte do processo de licenciamento do empreendimento, né, do funcionamento do empreendimento. Bom, neste outro gráfico, a gente traz informação aqui do destino dado a essas embalagens, né,
mas apenas para os estudos 1 e 2, visto que o estudo 3 ele está relacionado a uma indústria, né, e eles são obrigados a estarem realizando a logística reversa. No estudo 1, a maioria disse que lança esses resíduos, essas embalagens, no meio ambiente, sendo 52%, 36% guarda em sacolas plásticas e 7% acaba queimando a céu aberto e outros 5% enterram. No estudo 2, 9,4% eles guardam em sacola plástica para depois direcionar para a coleta e 7,5% lança aí no meio ambiente. Né? Preocupante porque quando a gente fala da questão da queima, a gente está liberando aí essas substâncias para a atmosfera. E aí, como a gente tinha já discutido aqui, né, a questão dessas substâncias entrarem na cadeia alimentar. Então, é um problema para eles que utilizam, que muitos deles não utilizam, nesse estudo 1 e 2, não utilizam EPIs, né, e aí é um problema a mais. E para o meio ambiente, propriamente dito, que vai estar recebendo aí toda essas substâncias. Um outro problema pertinente, né, que estava nos nossos objetivos, é a questão da central. Ao acessar o site do INPEV e fazer algumas pesquisas a respeito das unidades que funcionam no estado da Paraíba, infelizmente só existe uma central de recolhimento dessas embalagens e ele fica no município de Mamanguape, no litoral da Paraíba. Então, aqueles produtores que estão lá no sertão, né, no perímetro irrigado lá do Vale do Rio Piranhas, eles não estão tendo condição de estar enviando esses resíduos, ou melhor, estar enviando essas embalagens até a central, né? O problema é a questão do transporte, que muitos deles não têm condição de estar arcando com essas despesas. Mesmo sabendo que as embalagens elas podem ser direcionadas primeiramente ao vendedor e depois para as centrais. O problema nesse translado aí, né, são justamente esses vendedores, né, que às vezes acabam não seguindo o que determina a legislação e não recolhem essas embalagens. E como considerações finais, a primeira informação que a gente traz aqui é a respeito da dificuldade em acessar produções científicas e acadêmicas relacionadas ao tema de agrotóxico. Acabei não falando isso lá na metodologia porque eu sabia que ia estar aqui, mas isso é importante destacar e deveria ser destacado também na questão da metodologia, porque ao acessar essas plataformas e periódicos, né, a gente acaba tendo uma barreira, uma limitação. E não tem muitos trabalhos, não tem muitos acessos, não tem muita informação sobre a indústria do agrotóxico. E isso pode estar gerando uma limitação para futuros trabalhos e até mesmo para fazer a parte de fiscalização. E principalmente em estados pequenos e estados do norte e nordeste do Brasil. Mesmo sendo a logística reversa obrigatória para o tipo de resíduo estudado, muitos produtores e agricultores não cumprem o que determina a legislação, por motivos de custos e a falta de informação. A carência no número de centros de recebimento de resíduos derivados dos produtos de agrotóxico no estado da Paraíba dificulta um pouco aí o processo de logística reversa no estado. É importante que o Estado entenda o papel social e possibilite a continuação do ciclo de vida das embalagens vazias dos produtos de agrotóxico, por meio de políticas públicas e não políticas de governo. Tá? Políticas públicas são aquelas políticas que vão continuar mesmo que o governo mude. Essas políticas sendo voltadas para pequenos e descentralizados produtores, bem como ações de educação ambiental e auxílio para a implantação do sistema de logística reversa nessas regiões mais afastadas. Bom, a gente trouxe aqui algumas referências, né, bibliográficas foram utilizadas no trabalho, e desde já agradeço e fico aqui à disposição para alguma pergunta. E é isso. Muito obrigado.